Olá a todos, bem-vindos a essa videoaula de mecânica dinâmica. Nela vamos ver hoje a cinemática de um ponto material, especificamente a do movimento curvilíneo, né? E vamos abordar as coordenadas polares, né? Ou também como são conhecidas, coordenadas radial e transversal. Nas coordenadas polares, a partícula ela é localizada, né, pela distância radial, né, pelo vetor r, então, pela distância radial, no caso aqui é uma distância radial, né, a partir de um ponto fixo, e por uma medida angular que é o θ, como vocês podem ver aqui na figura. As coordenadas polares, ou seja, radial e transversal, elas são particularmente úteis quando um movimento é restrito por meio do controle de uma distância radial. Então, principalmente quando a gente vai trabalhar com a parte de mecanismos, né, que algum elo, alguma parte do mecanismo mantém um giro, um movimento de raio constante, o raio não muda, né? A gente vai usar então geralmente as coordenadas radiais, tá? E também, né, e quando uma posição angular ou quando o movimento é observado por medidas de uma distância radial e uma posição angular. Nesse caso, a figura também mostra as coordenadas polares r e θ, tá? Que localizam a partícula movendo sobre uma trajetória curva, tá? E também mostra aqui também os vetores unitários ER, o vetor unitário radial, e o vetor unitário transversal, né? Que são estabelecidos no sentido positivo das direções de R e de θ. O vetor radial R para a partícula em A tem um módulo igual à distância radial r e uma direção especificada pelo vetor unitário ER. Para diferenciar essa relação em função do tempo, para fazer a derivada então em função do tempo, para obter a velocidade, que é a derivada de r, e também a aceleração, que é a derivada de v, nós precisamos de expressões para as derivadas no tempo de ambos os vetores unitários, o vetor ER e do vetor unitário Eθ. E nesse caso, nós obtemos ER e Eθ exatamente da mesma maneira que derivamos o ET, né, na seção anterior. Durante o intervalo de tempo dt, as direções coordenadas giram de um ângulo de θ, e os ângulos e os vetores unitários também giram com o mesmo ângulo, de ER e Eθ para ER' e Eθ' respectivamente, tá? Observa-se que a variação de dr está no sentido positivo da direção de θ e que dθ está no sentido negativo da direção de r. Antes de passar para o próximo slide, eu queria abrir um parênteses aqui. Imagine que eu tenha aqui uma circunferência de raio r. Imagine que eu queira calcular o perímetro dessa circunferência, né? Como é que nós faríamos isso? Estão lembrados? Praticamente, o perímetro, a fórmula que a gente usa para o perímetro é o 2π vezes o raio. Isso dá o perímetro completo, né, dessa circunferência, né, o perímetro associado a um ângulo de 360 graus, né, uma circunferência completa. Esses 2π, eles significam um ângulo de 360 graus. Só que esses 2π aqui, ó, equivale então a um ângulo de 360 graus em radianos. 2π radianos, igual a 360 graus. Então, ó, o perímetro, a gente pode calcular ele pelo ângulo θ em radianos vezes o raio. Se eu estou querendo calcular o perímetro de uma circunferência completa, eu entro com 2π aqui, ó, vezes o raio, e tenho o perímetro, né? E esse perímetro, vamos imaginar aqui que ele corresponde a um arco de 360 graus. Não é bem isso, né? Mas vamos imaginar isso.
Agora, imagine o seguinte, ó. Eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui, ó, o raio, né? E eu quero calcular esse arco aqui, ó. Eu quero calcular esse perímetro. Então, vamos chamar de perímetro P também, esse arco P, só para manter a mesma notação aqui da anterior, tá? Então, olha só, imagine que eu tenha esse ângulo θ, é só um esquema aqui, né? Se ele fosse de 30 graus, esses 30 graus equivalem a mais ou menos, né, 0,5235 radianos. Então, se eu quisesse calcular aquele perímetro lá, eu pegaria o arco, que é o P, eu pegaria o θ em radianos vezes o raio, né, e teria então o perímetro. Vamos imaginar, se o raio fosse 1 metro, e o θ em radianos 0,55235. Se eu multiplicar os dois, eu tenho então o P, né, que corresponde a esse arco, né, de 30 graus, tá? Ok? Agora vamos reduzir um pouquinho mais isso. Imagine novamente, ó, que eu começo a reduzir isso para um valor bem pequeno, né? Cada vez que eu aproximo mais as duas extremidades aqui, ó, quanto mais menor for esse ângulo θ, né, esse arco mais se aproxima a uma linha reta, né? Então chega um ponto que eu poderia, né, estar calculando quando esse ângulo for infinitesimalmente pequeno, for igual a um dθ, né, bem pequeno, né? Praticamente as duas estão muito os dois vetores, esse aqui e esse estão muito próximos. Praticamente o que eu tenho ali, ó, é que o perímetro se aproxima de uma linha reta, ok? E novamente, ó, eu vou calcular aquele, agora mudando as variáveis, ó, o P ele fica igual a dθ, então, ó, como nós tínhamos antes, vezes o raio, tá? Agora eu tenho aqui um ângulo infinitesimalmente pequeno, tá? Infinitesimal. Ok, olhem só. Mas à medida que eu estou tendendo ao limite desse ângulo igual a zero, né? Tendendo a zero, né? As duas faces vão ficar mais ou menos iguais, né? E eu posso aproximar isso mais ou menos por isso aqui, ó, tá? Isso é igual a isso, né? Mais ou menos um triângulo, né? E, ó, eu tenho o P e o R, né? Novamente, ó, nessa multiplicação, P igual a dθ vezes R, ó. P, ó, é igual ao dθ vezes o R. É só invertir aqui os dois valores, aqui as duas variáveis, tá? Mas e agora, então, se eu mudar essas variáveis, ó, P e R, eu mudar para as variáveis que eu vou usar no slide seguinte. Olhem só, é o mesmo triângulo, eu coloquei aqui o d e θ, né? Um vetor unitário, a derivada de um vetor unitário muito pequeno, tá? E o ER, né, que é o vetor unitário radial, ER, tá? E o dθ, ó. Então, na mesma lógica, ó, P igual a R dθ, então, ó, o d e θ, que antes era o P, é igual, então, agora ao ER, ó, ER, vezes dθ. Então, a seguir, né, a gente vai ocupar essa lógica, né, para poder entender essa derivada, né, desse triângulo, né, desse giro dos vetores que eu vou ter no slide seguinte, né, tendendo a um giro muito pequeno. Então, olhem só, devido a seus módulos, o dr e dθ, no limite, serem iguais aos vetores unitários com raio vezes o ângulo de θ, podemos escrevê-los então. Ó. Olhem só os triângulos que a gente mostrou anteriormente. Ó. Então, quando eles se aproximam, né, eu tenho que o dθ é igual ao ER, né, vezes dθ, que é o que eu expliquei antes no slide anterior. Tá? Então, olhem só, o dr igual a eθ vezes dθ e o dθ igual a menos er vezes dθ, devido ao sentido negativo, né, do eixo, o giro, né, está no sentido negativo do radial. Tá? Se dividirmos, então, esse dr sobre dθ, ó, nós temos essa expressão aqui, ó, dr sobre dθ igual a eθ, e o dθ sobre dθ igual a menos er. Tá? Tá ok? Se nós pegarmos aqueles dois vetores de antes e dividirmos eles por dθ,
e dEr sobre dt, igual a, o dθ passou lá em cima, dθ sobre dt vezes eθ, e levando esse para cima, multiplicando, e dividindo os dois lados por dt, ó, dθ sobre dt igual a menos dθ sobre dt vezes ER. Tá? Então, ó, isso aqui, né, representa a derivada do vetor unitário ER, ó, derivada do vetor unitário ER, que é igual à derivada do ângulo θ vezes a derivada de θ, né, a derivada de θ vezes o eθ. E esse outro aqui, ó, a derivada então de eθ, ó, derivada de eθ, do vetor unitário θ, é igual ao menos a derivada de θ vezes o ER. Então, isso nós vamos utilizar nas próximas deduções, né, para representar então a velocidade e a aceleração. Aguarde só um pouquinho, nós vamos chegar lá. A velocidade, então. Vamos analisar a velocidade. Se nós diferenciarmos R igual a RER, R vezes o vetor R vezes o seu vetor unitário IR, né, em relação ao tempo, né, e se nós usarmos para essa diferenciação a regra do produto de um escalar e um vetor, tá, nós obtemos isso aqui, ó, né, o dr, então, ó, R igual a RE, o dr sobre dt, né, é igual à derivada de R, que é igual à velocidade, que é, nós temos que derivar o primeiro vetor e manter o segundo constante, então ó, fica R vezes IR, e derivar o segundo vetor e manter o outro constante, né? Então, ó, essa derivada fica assim, R derivada vezes R mais R vezes derivada do vetor unitário radial. Se nós utilizarmos as derivadas dos vetores unitários calculadas anteriormente, que são essas aqui, ó, tá? Nós vamos ter o seguinte, ó, em específico, nesse caso, como eu tenho aqui, ó, a derivada de ER, tá? Se eu pegar esse valor aqui, ó, e jogar ele aqui, ó, colocar ele aqui, o que a gente obtém? Vou repetir aqui então a equação, ó, V igual a RER, ó, derivada de R vezes ER, continua os mesmos termos, mais o R vezes a derivada de ER, ó, derivada de θ vezes eθ. Tá ok? Onde, nesses casos aqui, ó, isso aqui corresponde à velocidade radial, VR igual a derivada do vetor R, tá? E esse termo aqui, ó, corresponde à velocidade, né, transversal, Vθ, tá? R vezes θ. E a velocidade, o vetor velocidade, o módulo vetor velocidade é o VR ao quadrado mais Vθ, tá? Esse vetor, então, corresponde à taxa em que o vetor V se alonga, se aumenta, né? E esse outro vetor aqui, ó, né, é devido à rotação de R, tá? Então, temos aqui, então, a expressão da velocidade. Agora vamos ver a aceleração. Tá? Diferenciando o CV para obter a aceleração, ou seja, A igual a derivada de V, né, nós temos o seguinte, só lembrando que o nosso R é essa expressão aqui calculada anteriormente. Tá? Então, derivando essa expressão, né, levando em conta que a derivada de R, θ e eθ são três vetores, produzirá três termos, pois os três termos são variáveis, né? Nós vamos chegar então a isso, ó. Então a derivada deste aqui, ó, vai dar, deriva o primeiro, mantém o segundo constante, ó. Mantém o primeiro constante, deriva o segundo, dá a derivada de ER, mais aqui, deriva o primeiro termo, mantém os outros dois constantes, deriva o segundo termo, mantém os outros dois constantes, deriva o terceiro elemento, deriva o terceiro elemento aqui, mantém os outros dois constantes, tá? Então, me dá esses valores aí, ó. Substituindo-se novamente a derivada do vetor unitário ER e a derivada do vetor unitário eθ, né, na equação acima,
Nós chegamos a isso aqui, ó. Então, onde eu tinha ER, derivada de R, eu coloquei, né? Ó, derivada de R, eu coloquei isso aqui, ó. Onde tinha a derivada de Eθ, eu coloquei isso aqui, ó. Chegamos a essa expressão, então aqui, ó, ficou aqui, sinal negativo, né? E aqui, ó, aqui ficou essa expressão aqui, ó, que multiplica R. Rearranjando essa fórmula em termos de ER e Eθ, ó, fica isso aqui, ó. Derivada aceleração igual, derivada segunda menos R, derivada de θ ao quadrado, vezes ER, vezes o vetor unitário ER, mais o R, o vetor R, vezes a derivada segunda de θ, mais duas vezes a derivada de R, que é a velocidade, vezes a derivada de θ, tudo isso multiplica Eθ. Esses componentes, então, essa é a equação da aceleração, e esse componente, né, ó, esse componente, ele está associado com a aceleração radial, né, e esse componente aqui, ó, está associado com a aceleração transversal. O módulo de A, então, é esse valor ao quadrado mais este valor ao quadrado. Ok? A interpretação geométrica, então. Essa figura mostra a trajetória da partícula em movimento curvilíneo. Ela vai de A até o A'. A figura mostra os vetores velocidade e suas componentes radial e transversal. Na posição A, componente radial e transversal na posição A, veja, aqui está o vetor R. E também mostra na posição A', aqui está o R, e mostra as componentes radial e transversal. E a resultante, né, o módulo no caso aqui da velocidade, ó, né, para os dois pontos, o ponto A e o ponto A'. A mesma coisa vale para a aceleração, tá? Ok? Observe então pela figura que, devido ao movimento de A para a linha, há a variação do módulo da velocidade radial, ó. Aqui eu tenho uma velocidade radial, logo acima eu tenho outra intensidade da velocidade radial, né? Há também a variação da direção da velocidade radial, ó. Nesse momento a direção aqui, ó, é essa aqui, ó. Logo em seguida é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais para cima, a direção da velocidade radial. Há também variação no módulo da velocidade tangencial. Aqui eu tenho a velocidade tangencial em A, né? E logo em seguida, observem que a intensidade dela é maior do que no ponto A. Tá? E também há a variação da direção da velocidade transversal. Transversal. Antes eu falei tangencial, né? Transversal. Tá? Olhem só. Aqui eu tenho esta direção e logo em seguida a direção muda um pouquinho, ela inclina um pouquinho para baixo aqui, ó.